Fingiu ser minha amiga só para roubar meu noivo. Se tem uma coisa que cidade pequena não perdoa, é a língua do povo. E eu, sinceramente, nunca achei que um dia meu nome ia estar rodando em grupinho de WhatsApp, rodinha de salão e fila de mercado, tudo por conta de uma traição tão absurda, mas tão absurda, que até hoje eu acordo sem acreditar. Porque olha, ela fingiu ser minha amiga, minha confidente, minha irmã de alma, só para no final das contas tentar roubar meu noivo. E não foi uma tentativa qualquer não, foi um plano, uma estratégia maquiavélica que parecia coisa de novela mexicana, mas infelizmente foi minha vida real. A história começa lá atrás, uns 3 anos antes do noivado, quando eu conheci a famosa, bom, aqui vamos chamar ela de Samara. A Samara era dessas que chega chegando. Do tipo que abraça apertado, chama de amiga no segundo dia, faz textão de feliz aniversário no Facebook com foto que nem favorece, só pra todo mundo ver que ela é a melhor amiga da galera. E foi assim que ela entrou na minha vida, me dando carona no dia em que meu carro pifou bem na porta da padaria da Dona Zuleika. A gente se olhou, ela sorriu, ofereceu ajuda e pronto. Dali pra frente parecia que a gente tinha saído da mesma barriga. E claro, cidade pequena, os encontros são inevitáveis. Começamos a sair, tomar café juntas, fofocar da vida dos outros, porque isso é patrimônio imaterial de qualquer cidadezinha. E em pouco tempo ela já sabia tudo da minha vida, meus problemas, meus medos, meus sonhos. E claro, sobre o crush da época, que hoje vocês vão entender o tamanho da cilada que ele virou. O nome dele? Gustavo. Alto, bonito, aquele sorriso torto que derrete qualquer uma, e para completar, dono de uma oficina que era quase patrimônio histórico da cidade. A gente se conhecia desde criança, mas só começou a se envolver na fase adulta. E quando eu digo que me apaixonei, não foi pouco não. Era coisa de filme mesmo, jantarzinho simples na praça, domingo no sítio, passeio de moto. Tudo que faz o coração da gente bater mais forte. E quem estava sempre lá, colada, sorrindo, perguntando, querendo saber dos detalhes mais íntimos do nosso namoro? Ela mesma, Samara. No começo, eu achava até fofo. Afinal, amiga que é amiga apoia, né? Torce. Vibra. Mas olha, hoje eu sei que tinha um veneno ali, escondido nas entrelinhas de cada conselho que ela me dava, em cada olhadinha torta que ela achava que eu não via. E o pior, eu fui cega. Cega, surda e completamente iludida achando que eu tinha encontrado uma irmã de vida. Mal sabia eu que enquanto eu compartilhava meus medos de será que ele me ama de verdade, ela estava arquitetando como tirar ele de mim. E vou te falar, o que ela fez depois não tem perdão. Nem na frente de Deus. O tempo foi passando, meu namoro com Gustavo só ficava mais sério, e claro, Samara seguia ali, mais presente do que parente em velório. Tudo o que eu fazia, ela queria saber. Tudo o que acontecia, ela estava no meio. E foi nesse ritmo que ela, disfarçadamente, começou a se infiltrar de um jeito que hoje, olhando para trás, eu fico pensando como é que eu não percebi antes. Porque, minha filha, os sinais estavam todos ali. Ela começou a criar uma narrativa que, na época, eu achei até normal. Sabe aquele tipo de amiga que vive se diminuindo? Ai, porque eu sou feia, porque ninguém me quer, porque olha você, tão maravilhosa, tão bem de vida, com um namorado perfeito, e eu aqui, largada, sozinha. E eu, besta, inocente, caía direitinho. Abraçava, consolava, fazia questão de incluir ela em tudo, só para ela não se sentir mal. E quem é que estava lá nos nossos rolês de casal? Ela. Era passeio no sítio, ela estava. Era almoço na casa da minha mãe, ela ia junto. E teve até uma vez, olha a cara de pau, que ela pediu para dormir lá em casa, porque estava triste, se sentindo sozinha, e adivinha? Dormiu. Na minha casa. Na minha cama, não, né? Óbvio. Mas hoje eu fico me perguntando se ela não foi esperando eu dormir para ir testar o colchão do quarto ao lado. Enfim. A coisa começou a azedar de verdade quando Gustavo me pediu em noivado. Um sábado à noite, no mesmo lugar onde a gente se conheceu, ele todo fofo, fez um discurso que até hoje me emociona, ou me revolta, dependendo do dia. Ajoelhou e me pediu em casamento. E quem estava lá, filmando, tirando foto, fazendo stories e postando no grupo das amigas? Ela. Samara. Com aquele sorrisinho amarelo que hoje eu entendo muito bem o que significava. Só que na época, claro, eu estava tão emocionada, tão feliz, que nem passou pela minha cabeça que aquele sorriso não era de alegria, era de inveja, de recalque, de puro veneno. E foi aí, minha filha, que o jogo começou a virar. Porque depois do noivado, Samara simplesmente se autoproclamou madrinha não oficial do nosso casamento. Começou a se meter em tudo.
Na escolha da decoração, do vestido, da música, do buffet, tudo ela queria opinar. E eu, a cando lindo, achando que estava vivendo um conto de fadas, com uma amiga parceira, presente e um noivo maravilhoso. Mal sabia eu que eu estava no roteiro de um filme de terror, e pior, sem saber quem era o vilão. E segura, porque o que vem pela frente vai te fazer passar mal de raiva. Porque o nível da cara de pau dessa mulher, você não faz ideia. Depois do noivado, parecia que Samara tinha arrumado um emprego novo, ser sombra oficial da minha vida. E quando eu digo sombra, é sombra real, minha filha. Se eu ia na costureira, ela ia junto. Se eu ia fechar contrato com o buffet, ela dava um jeito de aparecer por acaso no mesmo lugar. E claro, sempre com aquele papinho falso de amiga, só quero te ajudar, tô tão feliz por vocês. Ai, eu me sinto parte dessa história. E eu, na minha santa ingenuidade, achando que era só amizade mesmo. Só que o roteiro começou a mudar quando ela começou a soltar umas piadinhas, mas umas piadinhas assim, bem atravessadas. Tipo, nossa, amiga, se eu soubesse que existia homem igual ao Gustavo, eu tinha olhado pra ele antes de você, hein? Seguida daquele risinho sem graça, sabe? E eu, besta, ria junto. Porque, na minha cabeça, jamais ela seria capaz de algo. Afinal, éramos amigas, quase irmãs. Só que quem vê cara, não vê caráter. E a mulher já estava plantando a sementinha do caos fazia tempo. O auge foi quando ela começou a fazer uns elogios para ele na minha frente. Do nada, ela soltava: Gustavo, você é muito trabalhador, hein? Nossa, homem assim tá em falta. Ou então, se toda mulher tivesse um homem assim, ninguém separava. E eu ali, meio desconfortável, mas fingindo costume, porque amizade de anos, não vou causar por bobeira. E ele sempre dava aquela risadinha sem graça, desconversava, fazia cara de paisagem. Mas hoje eu sei que aquele sorriso era mais nervoso do que descontraído. Só que aí, meu amor, a situação descambou de vez quando ela começou a mandar mensagem para ele. Isso mesmo, mensagem. E não era mensagem de oi, tudo bem? Não. Era papo de Gustavo, preciso de uma ajudinha. Será que você pode me socorrer aqui rapidinho? Nossa, você é sempre tão prestativo, não sei o que seria de mim sem você. A princípio, coisa boba, coisa de quem pede um favor. Só que você vai somando, o tanto de favor, o tanto de elogio, o tanto de piadinha atravessada, e começa a ver que o buraco é muito mais embaixo. Só que, detalhe, eu só fui descobrir isso depois. Porque nesse momento da história, ela fazia tudo pelas minhas costas, e o bonitão do meu noivo, adivinha? Tava começando a dar abertura. E foi aí, minha filha, que as coisas começaram a sair completamente do meu controle. Porque quando eu achei que estava organizando o meu casamento, eu estava sendo feita de palhaça no meio da cidade inteira. E o que vem a seguir? Você vai querer sentar, pegar uma água e respirar fundo. Porque o babado vai virar escândalo. A ficha começou a cair de verdade num belo dia, quando eu estava no salão da Vânia, que, aliás, se você quer saber das fofocas da cidade, é só passar lá. A mulher tem uma boca mais rápida que o Wi-Fi. Enquanto ela fazia minha sobrancelha, do nada ela solta: cê tá sabendo que tão comentando que o Gustavo anda bem prestativo ultimamente, né? Eu, claro, já fiquei com o coração na garganta e soltei aquele como assim? E ela, mais venenosa que chumbinho, rebate: não sei. Só sei que tão falando que ele tá sempre socorrendo uma certa pessoa, uma que vive na tua cola. Na mesma hora, meu olho arregalou. E olha, eu sou lerda pra umas coisas, mas burra eu nunca fui. E se você acha que eu saí do salão e fui direto pra casa chorar, se enganou bonito. Eu saí foi pra investigar. Minha filha, baixei a FBI de cidade pequena. Comecei a prestar atenção nas conversas, puxei uns papos tortos com ela, fiz umas perguntas disfarçadas, e quanto mais eu puxava, mais a linha desse novelo ia desenrolando. E adivinha? Não demorou muito para eu topar com umas conversas bem suspeitas no celular dele. Porque, como boa mulher desconfiada que a gente é, eu esperei ele tomar banho, peguei o celular, que ele jurava que era aberto, que aqui não tem nada para esconder, e fui olhar. E minha filha, quando eu abri o WhatsApp, quase que meu coração parou. Tinha mensagem da Samara, uma atrás da outra. E não era papo de amiga não, viu? Era coisa do tipo: amei te ver hoje, pena que foi tão rápido, ou você é diferente de todos os homens que eu conheço, e tinha até figurinha de coração. Eu travei. Sabe aquele gelo que sobe na espinha? Que te deixa pálida, suando frio, sem saber se grita, se chora,
Se dá na cara dos dois ou se liga para sua mãe e pede para ela trazer 1 litro de cachaça? Pois bem, eu fiz o quê? Fechei o celular, respirei fundo, fingi que não vi nada e comecei meu plano. Porque se eles achavam que eu ia ser feita de trouxa, iam conhecer o verdadeiro demônio vestido de noiva. E olha, Samara não fazia ideia de que quem cava a cova pros outros, às vezes cai primeiro. E segura, porque o que eu fiz depois, essa cidade nunca mais esqueceu. Nem ela, nem ele, nem ninguém. Naquela noite eu nem dormi. Passei horas e horas arquitetando na minha cabeça o que eu ia fazer. Porque, sinceramente, eu podia muito bem chegar lá, fazer um escândalo, botar os dois contra a parede, gritar na praça, jogar tudo no ventilador. Mas não, isso seria pouco. Eles iam ter o sabor completo da humilhação. Afinal, quem me fez de trouxa, ia ver que a trouxa também sabe ser vilã. No outro dia, eu acordei plena, passei meu melhor perfume, botei aquela roupa que me deixa poderosa e segui a vida como se absolutamente nada tivesse acontecido. E, claro, Samara estava lá, no meu WhatsApp de manhã cedinho. Amiga, bora ver os convites hoje? Achei uns lindos para te mostrar. Olha a cara de pau. E eu? Claro, amiga. Te pego as duas, tá? A dissimulada nem desconfiava que ela estava prestes a cair na própria armadilha. Peguei ela, fomos ver os convites, tomamos café, rimos, e eu ali, segurando meu Oscar de melhor atriz, fingindo que estava tudo normal. Enquanto isso, eu já estava mexendo meus pauzinhos. Liguei para a prima do Gustavo, aquela que é mais fofoqueira que grupo de vizinhos, contei tudo, mostrei print, mandei áudio, e óbvio, pedi para ela espalhar. Porque se é para cair, vai cair com plateia, né? E caiu. Porque no mesmo dia, começou aquele zum 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 na cidade. Gente me olhando torto na rua, outras me abraçando com aquele força, viu? Sem nem saber o que tinha rolado direito, e o babado se espalhando mais rápido que promoção da loja da Dona Cida. Mas eu não ia deixar só no boca a boca, não. Esperei o sábado chegar, dia do nosso almoço de noivado com a família toda reunida, aquele que ela, claro, fez questão de se convidar para ajudar a organizar. E foi aí, minha filha, foi aí que eu servi o prato principal, humilhação. Todo mundo sentado, mesa posta, churrasco rolando, eu me levanto, peço a palavra, bato a taça com a colherzinha e solto. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo. É muito bom ter vocês aqui, ainda mais nesse momento tão especial. E já que estamos todos juntos, queria dividir uma notícia maravilhosa. Silêncio absoluto. Todo mundo olhando para mim, sorriso no rosto, esperando uma bomba boa. E eu continuei. Descobri que meu noivo e minha melhor amiga estão vivendo um romance lindo. Inclusive, tão próximos que talvez eles mesmos queiram contar os detalhes. Evera. Joguei os prints em cima da mesa. A mesa virou, minha filha. Samara ficou pálida. O Gustavo travou, gaguejou, parecia que ia derreter ali mesmo. E eu, pleníssima, com aquele sorriso no rosto que só quem sabe que venceu na guerra consegue ter. E segura, porque depois desse exposed, o que aconteceu foi escândalo nível nacional. Porque até hoje tem gente que comenta. Assim que eu soltei aquela bomba no meio do almoço, foi como se o mundo tivesse parado por uns segundos. Sabe aquele silêncio que você até escuta o grilo cantando? Pois é. O silêncio durou exatamente 3 segundos, porque no quarto começou o furdunço. Samara regalou os olhos, ficou branca, depois vermelha, depois parecia que ia desmaiar. A mulher tremia mais que vara verde no vento. E o Gustavo? Meu amor, o Gustavo parecia um peixe fora d'água. Gaguejava, suava, tentava falar, mas só saía "nn não é bem assim". E eu ali, plena, cruzando os braços, olhando para a cara dos dois como quem assiste uma peça de comédia de 5ª categoria. A mãe dele, que sempre foi do time da fofoquinha disfarçada, já segurou no terço e começou a rezar. E a minha mãe? A minha mãe, meu amor, levantou da cadeira, bateu na mesa e soltou aquele clássico. Eu sabia. Eu sempre desconfiei dessa falsidade dessa menina. E aí, pronto. O que era um almoço virou audiência pública. As tias começaram a cochichar, as primas fingindo que estavam chocadas, mas claramente segurando o riso. O tio da churrasqueira parou até de virar a picanha para ver o barraco acontecer. Samara tentava se explicar, com aquela voz tremida de quem sabe que foi pega no flagra. Não é assim, gente. Vocês estão entendendo tudo errado. Eu nunca, eu jamais. Só que os prints estavam todos ali. Mensagem, figurinha, elogio, convite para tomar café na casa dela sem ninguém saber.
tudo documentado, minha filha, com data, hora e até recibo, se precisasse. E o Gustavo, na maior cara de pau, solta: amor, eu juro que não foi nada, foi só conversa, você sabe que ela é carente, que ela não tem ninguém, olha o nível da audácia. Quase que eu voei no pescoço dos dois, mas me segurei. Porque quem tem elegância na humilhação não precisa se abaixar ao nível do lixo. E soltei, na frente de todo mundo: querido, se você acha que isso aqui é só conversa, então parabéns. Porque agora você e ela vão poder conversar bastante, longe de mim, dos meus planos e da minha vida. Peguei minha bolsinha, dei aquele sorrisinho debochado, virei para Samara e completei: ah, e boa sorte, viu? Porque homem que trai comigo, trai de mim também. Pode esperar sentada. E saí, minha filha, andando com aquela elegância de quem sabe que venceu, que não deve nada para ninguém e que ainda deixou o nome gravado na história da cidade. E olha, você acha que acabou? Não acabou. Porque o pós-barraco foi simplesmente melhor do que o barraco em si. Porque a surra que a vida deu nos dois foi de aplauso em pé. Depois daquele show de horrores disfarçado de almoço, eu simplesmente sumi. Fiquei uns dias na minha, postando foto plena, tomando um drink, fazendo skincare, claro, dando aquela moralzinha pra galera que tava vindo no direct me encher de mensagem: miga, tô passada. Não acredito que ele fez isso. Tu é maravilhosa, fez foi pouco. E olha, eu fiz mesmo foi pouco, porque o que a vida se encarregou de fazer depois, não tem preço. Primeiro que Gustavo achou que ia sair de boa, que eu ia correr atrás, chorar, pedir pra voltar. Só que ele esqueceu que mulher quando se valoriza, meu amor, não abaixa a cabeça nem pra amarrar o cadarço. E aí, meu bem, começou o tombo. Porque do dia pra noite, todo mundo que era amigo dele virou as costas. Até os brothers do futebol pararam de chamar. E ele, que se achava o gostosão, passou a ser conhecido na cidade como o noivo traidor. E olha, isso pegou mais forte que apelido de escola, viu? Onde ele passava, era só cochicho, risadinha e olhar torto. Já Samara, coitada, se achava espertinha, a dona do plano maligno, a destruidora de lares, acabou foi destruindo a própria reputação. Porque a cidade inteira virou as costas para ela. As clientes do salão, que ela tanto fazia questão de puxar saco, começaram a cancelar os horários. Até a dona do mercadinho falou que preferia não vender fiado para ela, só por precaução. E para piorar, não demorou nem 3 semanas para ela descobrir na pele o que eu já sabia faz tempo. Homem que trai, trai qualquer uma. Porque sim, meu amor. Gustavo traiu ela também. Peguei a informação fresquinha direto da fonte. E nem precisei procurar muito. Era só abrir o Instagram que tava lá. Gustavo curtindo foto de uma menina que ninguém conhecia, postando story no bar, e mais tarde, a fofoca correu solta que ele foi visto saindo do motel com outra. E Samara Levou o mesmo chifre que ela ajudou a botar em mim. Dizem que ela teve um chilique na praça, jogou o celular no chão, gritou, fez barraco. E eu? Eu assistindo tudo de camarote, com uma pipoquinha na mão e aquele sorrisinho de quem sabe que o mundo gira, e gira rápido. No fim das contas, quem saiu perdendo foram eles. Porque eu saí foi linda, leve, solta e solteira. Me valorizei, dei a volta por cima, conheci gente nova, me cuidei, e hoje tô num relacionamento com a única pessoa que nunca me decepcionou, eu mesma. E olha, até hoje, quando eu passo na rua, todo mundo comenta: lá vai ela, a mulher que fez o barraco mais icônico que essa cidade já viu. E quer saber? Com muito orgulho. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que falsidade tem perna curta, homem sem caráter não merece nem seu tempo, e amiga traíra, ah, essa merece distância e ranço vitalício. Fim da história, ou melhor, começo da minha nova vida. E que vida, viu? se inscreve e ativa o sininho para mais.